Hoje vou falar-vos de duas releituras que fiz recentemente e que me deixaram muito contente por ter revisitado estes mundos. E as leituras não podiam ser mais diferentes uma da outra, mas foram duas releituras que me deram muito prazer, especialmente nesta altura em que as pessoas têm-se queixado de estar com pouca concentração. Eu gostei bastante de ler e uma das leituras foi o Winnie the Pooh, de A.A. Milne, com as ilustrações de Ernest H. Shepard. Uma boa leitura, em que já vos vou dizer em que condições é que li e o que é que acontece neste livro. E depois, dentro do projeto de ler português, um livro por cada... pelo menos um livro por mês. Este foi o meu livro de abril, em que era a letra T e escolhi Miguel Torga. Um livro que... este é Os Novos Contos da Montanha, de uma publicação de bolso da Dom Quixote. Um livro que já tinha lido há bastantes anos, tal como aconteceu também com o Winnie the Pooh, e que gostei imenso de revisitar. É um livro que, com certeza, até tenho pena de ter uma edição assim tão fraquinha. Acho que talvez vá procurar uma edição melhor para ficar guardado, porque isto é um livro, é um pequeno tesouro que está aqui. São contos, como diz, os Novos Contos da Montanha, são bastantes contos, mas é um livro fantástico e um livro que toda a gente devia de ler. Acho que as pessoas estão a esquecer também um bocadinho o Miguel Torga, e eu adorei revisitar este livro. Ora, e podemos começar por aqui, por Miguel Torga, Os Novos Contos da Montanha. É um livro que tem 22 pequenos contos, passados quase todos ou todos no norte de Portugal, uma região que o autor conhecia bem, e são contos que mostram a rudeza, a crueldade do que é viver muito afastado, as pessoas que acabam também por ser pessoas um bocadinho rudes, um bocadinho diferentes, por estarem afastadas e por viverem em sítios inóspitos e em sítios em que é difícil viver. Mas são contos belíssimos, todos eles. Muitos surpreenderam. Já tinha lido há tanto tempo que não me lembrava dos contos. Alguns tinham uma ideia e recordavam, outros nem por isso, mas gostei bastante de os ler, gostei bastante de revisitar aqueles sítios. Deu-me vontade de ir passear pelo norte, por exemplo, que é uma coisa tola, porque é uma coisa que não se explica muito bem, porque isto são contos de época e é uma realidade que já não existe, mas gosto sempre de ler e aconselho muito a lerem existem os Contos da Montanha, existem os Novos Contos da Montanha, existem muitas obras de Miguel Torga que merecem ser lidas e que espero que este vídeo vos dê algum interesse, vos desperte algum interesse em ler as obras de Miguel Torga. Para quem gosta de contos, estes contos são excelentes, têm histórias muito boas e histórias que nos agarram e por vezes nós achamos pouco. São contos que não são muito grandes e por vezes quando o conto acaba nós gostávamos de que houvesse mais com estas personagens, ou que o tema se desenvolvesse um bocadinho mais. Um livro, uma releitura de 5 estrelas. E outra releitura de 5 estrelas é o Winnie the Pooh. Este livro foi um livro que eu comprei em 1991, quando estive em Cambridge a fazer um curso de verão de inglês.
E o professor da escola onde eu estava aconselhou-nos a ler livros, a procurar livros, livros infantis em que o vocabulário não é tão difícil, que era uma forma de começarmos a ler em inglês. E eu comprei 2 livros do Winnie the Pooh, uma personagem que é conhecida por todos, talvez até mais pelos filmes da Disney, mas se não leram estes livros e se gostam deste tipo de histórias, claro, infantis, se conseguem perder a vossa maturidade e descer até à vossa inocência, estes livros são livros muito bons para ler. Porquê é que eu li este livro? Porque na altura do confinamento, logo no início, houve um booktuber norte-americano que eu sigo e que eu vou deixar o link aqui neste livro, que começou a ler este livro, todas as noites lia um capítulo deste livro, acho que são 13 capítulos ou 10 capítulos, uma coisa assim. O livro está ilustrado, tem umas ilustrações deliciosas e os personagens já toda a gente conhece, o Ursinho Pooh, o Christopher Robin, o Piglet, o Leitão, a Canga e o Ru, a Lebre, o Mocho, vê se não me esqueço de nenhum, e tem o Burro também, claro. Neste ainda não aparece o Tigre, mas são histórias fantásticas. E então, o que eu fiz foi, enquanto ouvia a leitura daquele booktuber que vos disse, eu fui lendo este livro. Ele lê muito bem, foi uma leitura, foi quase como se fosse um audiolivro, e todos os dias, durante 2 semanas, li à noite um conto do Winnie the Pooh. Tenho ainda outro livro da mesma coleção, que talvez vá ler um dia destes, porque fez-me lembrar o tempo que passei, quando estava a estudar em Cambridge, que gostei bastante e que me trouxe boas memórias. E este livro tem imagens muito engraçadas, as histórias são muito curiosas, são muito inocentes, mas são histórias interessantes e que se tiram boas conclusões. Quem estiver aberto à inocência destas histórias, não é uma história para toda a gente, e eu por vezes até chateia-me um bocadinho quando as pessoas vão ler um livro e leiam o livro com a perspectiva do que são. Agora, eu não posso ler um livro infantil, datado, com a mesma perspectiva que leio um romance atual. E é claro que há livros que têm alturas para ler, e eu, enquanto li este livro, voltei a ter 7 ou 8 anos, e só assim é que se consegue tirar o melhor partido do livro. Se vamos ler este livro com a perspectiva da idade que tem, pois é claro que eu não iria gostar do livro, que é um livro muito infantil, um livro com histórias muito básicas, divertidas, mas que só divertem quem está aberto a ler, a fazer estas leituras. Eu, como gosto muito de livros infantis, e acho que nunca perdi a criança que fui, acho que tenho sensibilidade para ler e para gostar destes livros. Esta é uma leitura, claro, 5 estrelas. Esqueçam as versões que conhecem dos desenhos animados, esqueçam as versões que conhecem dos filmes da Disney, e se puderem, peguem no livro de Winnie the Pooh. Se quiserem começar a ler em inglês, é um bom livro para começar a ler em inglês. Para os vossos filhos, qualquer miúdo com 7 ou 8 anos, este é um livro muito bom.
Foram duas releituras que fiz que me trouxeram boas memórias e que me trouxeram boas histórias. Dois livros muito diferentes, mas dois livros que me agradaram muito a voltar a estes mundos. Foram duas boas viagens e duas boas releituras. Digam-me se já leram algum destes livros, se ficaram interessados a ler e se têm algum livro que gostem de vez em quando de voltar e que vos dê conforto. Espero que sim. Boas leituras a todos. Até à próxima.